Lá no finalzinho do século XV, a Península Ibérica era na verdade um mosaico de reinos. Mas em poucas décadas, tudo isso ia se transformar no centro de um império global. Essa é a história de como a Espanha moderna nasceu. E não foi só com exércitos não. Foi com uma união estratégica e uma vontade de ferro de dois monarcas. Essa é a grande pergunta que fica, né? Como é que uma região toda fragmentada, cheia de leis e costumes diferentes, consegue se unir e se tornar uma das maiores potências do mundo? Parece impossível. E a resposta para essa pergunta, no fundo, é ao mesmo tempo simples e extremamente complexa. A semente da Espanha que a gente conhece hoje foi plantada ali, na união de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Para a gente entender essa história, vamos passar por 5 etapas. Primeiro, o cenário da península toda fraturada. Depois, o casamento que mudou o jogo. Em seguida, como eles de fato forjaram um reino. Daí, a gente foca no ano mais decisivo de todos, 1492. E por fim, vamos refletir sobre o legado bem complicado que eles deixaram. Ok, vamos começar do começo. Antes de Isabel e Fernando, a ideia de Espanha, como a gente pensa hoje, simplesmente não existia. Era outra realidade. A Península Ibérica parecia mais uma colcha de retalhos. Tinha os reinos cristãos gigantes, Castela e Aragão, tinha também Portugal e Navarra, cada um na sua, e lá no sul, ainda firme e forte, o último reduto muçulmano na península, o Reino de Granada. E o detalhe mais importante, cada um desses lugares tinha suas próprias leis, sua própria moeda, suas próprias instituições. Era a fragmentação típica da Europa medieval. E é exatamente nesse cenário que acontece o grande catalisador. Em 1469, o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, isso não foi só uma história de amor. Foi um dos lances políticos mais bem calculados da história da Europa. Mais fascinante é ver como os dois se completavam. Isabel, governando Castela, que era o reino maior, mais populoso, estava focada nas reformas internas, em organizar a casa. Já o Fernando trazia toda a experiência de Aragão, uma potência no Mediterrâneo, e era um mestre da diplomacia e da estratégia militar. Juntos eles eram uma aliança poderosíssima. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. O que aconteceu foi uma união dinástica. Isso quer dizer que as coroas se uniram, mas os reinos não se fundiram. Não virou tudo uma coisa só. Castela continuou sendo Castela, Aragão continuou sendo Aragão, cada um com suas próprias regras. A unificação de verdade ainda ia demorar. Agora vamos ver como, a partir dessa união, eles começaram a trabalhar juntos para centralizar o poder e, na prática, criar as bases de um Estado que agia como se fosse um só. Isabel foi, sem dúvida, o motor da modernização de Castela. Ela botou ordem nas finanças, cortou as asas da nobreza feudal que vivia desafiando o rei e fortaleceu muito a autoridade da coroa. E mais, ela viu no catolicismo uma espécie de cola, uma força para unificar tudo. E, claro, tomou a decisão que mudaria o mundo, financiar a viagem de um tal de Colombo. O Fernando, por sua vez, era o grande arquiteto da política externa. Ele expandiu a influência de Aragão no Mediterrâneo, principalmente ali na Itália, e era um diplomata genial, costurando alianças que beneficiavam os dois reinos. Ele era, basicamente, o rosto da nova potência espanhola para o resto da Europa. E isso aqui mostra a genialidade da parceria deles. Por dentro, os reinos continuavam separados. Mas para o mundo lá fora, eles agiam como um bloco só. Uma única política externa, um único exército e uma única política religiosa. Era o começo da Espanha como uma identidade única no cenário mundial. Olha, se teve um ano que definiu o reinado dos Reis Católicos e, honestamente, mudou o curso da história do mundo, esse ano foi 1492. Foi uma convergência de 3 eventos gigantescos. Pensa na sequência de acontecimentos. Em janeiro, eles conquistam Granada, pondo um fim a séculos de presença muçulmana na península. Em março, vem o decreto que obriga os judeus a se converterem ou a irem embora. E em outubro, Colombo pisa num continente que os europeus nem sabiam que existia, abrindo a porta para o que viria a ser o Império Espanhol. Tudo no mesmo ano. A queda de Granada, em especial, teve um peso simbólico enorme. Ela marcou o fim da chamada Reconquista Cristã, um projeto que durou séculos, e consolidou a imagem de Isabel e Fernando como os grandes defensores e unificadores da fé católica na península. E isso nos leva direto ao legado deles, que é tão grandioso quanto é controverso. A construção da Espanha como uma potência global teve consequências profundas e, vamos ser honestos, muitas vezes bem sombrias.
Essa busca por unidade não foi só territorial, foi também religiosa. A Inquisição Espanhola, criada um pouco antes, em 1478, virou uma ferramenta poderosa para impor a ortodoxia católica. Essa política chegou ao seu auge com a expulsão dos judeus em 1492 e depois com as conversões forçadas dos muçulmanos. Essas ações ajudaram a moldar a identidade espanhola, sim, mas a um custo humano terrível. Mas o impacto deles é simplesmente inegável. Eles centralizaram o poder de um jeito que acabou com o modelo feudal na Espanha, transformaram o país num dos principais jogadores da Europa, deram o pontapé inicial para o império global e, no fim das contas, criaram as fundações do Estado espanhol que existe até hoje. Eles foram, de fato, o fim da Idade Média por lá. E aqui a gente fica com essa reflexão. A história dos reis católicos nos força a encarar uma dualidade bem desconfortável. Eles foram, sim, os arquitetos de uma nação e de um império, visionários, mas também impuseram um projeto de unidade que excluiu e perseguiu minorias. A questão que fica no ar é como a história deve se lembrar de fundadores que foram ao mesmo tempo visionários e fanáticos. Como a gente equilibra as duas faces dessa mesma herança.